Eu vou fazer algumas considerações sobre a terceira epístola de João e vou tentar já fazer também junto à epístola universal de Judas. Sobre o Apocalipse nós não vamos fazer, eu não vou fazer considerações porque é um livro que nós estamos estudando agora. Então, existe já estudos e áudios no YouTube. Então eu vou finalizar as considerações com Judas. Então vou tentar fazer aqui a terceira epístola, que é rápida, são 15 versículos. E vou tentar entrar em Judas e aí a gente termina essas considerações. E o Apocalipse, se puder, tu acompanha. Vai acompanhando o livro do Apocalipse conforme os áudios estão sendo feitos. Essa terceira epístola ela vai datar a mesma data praticamente da segunda epístola, vai ser por 90 depois de Cristo. E como eu havia dito, João é um homem ancião, ele é o presbítero. Se tu lembrar, Pedro, quando ele está fazendo escrevendo a sua primeira carta, ele no capítulo 5, no versículo 1, ele também se declara presbítero. E ele é bem mais novo do que João. Ele vai morrer em 67 depois de Cristo, e João aqui nós estamos já praticamente em 90 depois de Cristo. Então, João verdadeiramente é um homem idoso. E essa terceira epístola ele vai escrever a Gaio. E tem algumas particularidades. Novamente, a palavra verdade, que é do grego aletheia, vai aparecer por 5 vezes aqui. E Gaio é um nome comum. Paulo tinha um amigo também com o nome de Gaio. Possivelmente não seja a mesma pessoa. E por que não deveria ser a mesma pessoa? Porque aqui João ele vai considerar como um filho esse Gaio, como um filho dele na fé. Pode ser o Gaio que é amigo de Paulo, pode, mas pela data possivelmente esse Gaio seja outro Gaio, diferentemente daquele que está aparecendo nas epístolas de Paulo, quando Paulo fala também sobre Gaio. Ele fala sobre o desejo dele, de que Gaio esteja bem, e amado aqui é o agapeto. Ele chama de agapeto, o meu amado, que é do ágape. E ele deseja que ele vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como João conhece que a alma dele está indo bem. Então as coisas estejam indo bem e ele vai se alegrar porque todos testificam da tua verdade como tu é na verdade. Então João tem visto o testemunho. Gaio ele era alguém que abria sua casa à hospitalidade. Ele recebia, possivelmente ele recebesse os missionários, os evangelistas, aqueles que saíam a pregar a palavra, e Gaio abria sua casa. Eram pessoas estranhas. O povo de Israel, na realidade, ele era um povo muito hospitaleiro. Era previsto essa hospitalidade pelo povo de Israel, era comum isso aí. Se tu vai ver no livro de Gênesis, quando Eló ele vê os anjos na praça, eles não vão ficar aí, vocês vão entrar na minha casa. Eram pessoas estranhas, mas eles eram muito hospitaleiros. Então aí tu vai dizer, não, Jó era judeu. Não, Jó não era judeu, Jó era sobrinho de Abraão, mas é uma tradição, quem sabe, do Meio Oriente, e era muito comum então se receber as pessoas. Não é como hoje, nós temos hotéis em vários lugares, e hoje até tu receber uma pessoa estranha dentro da tua casa é muito complicado. Colocar uma pessoa estranha, tu já colocar um conhecido é perigoso, tu colocar um estranho é ainda mais perigoso. Mas de alguma forma Gaio abria a casa dele
trazendo os irmãos para sua casa. E ele demonstrava alguém muito amor, porque essas pessoas, perdão, saíam para pregar o evangelho, e João vai dizer que no versículo 10 que pelo seu nome saíram, e eles precisavam de apoio. Então Gaio recebia eles e era cooperador da verdade, que se tornava cooperador da verdade. Então João está estimulando Gaio, quem sabe Gaio tivesse oposição, e nós vamos ver isso aí, a oposição pelo que ele estava fazendo, mas João está escrevendo essa carta para estimular ele, para que aquilo que ele está fazendo é bênção, ele está abençoando pregadores, está abençoando pessoas estranhas que ele não conhece, mas ele tem se colocado nas mãos de Deus para ser bênção, de uma forma que Deus tem usado ele. E nós vamos ver que vai ter oposição, e quem sabe Gaio tivesse essa oposição, mas o que eu quero colocar aqui é algo que está escrito no livro de Hebreus, que é interessante isso aí, no livro de Hebreus, no capítulo 13, quando se fala da hospitalidade, no capítulo 13 diz assim, capítulo 13, verso 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, sem saber, muitos hospedaram anjos na sua casa. Sem o saber, diz o escritor aos Hebreus. Então ele chama aos irmãos a hospitalidade porque era necessário. Era uma situação difícil de quem saía pregar o evangelho, de ter um lugar para recostar, ou alugar um lugar, ou se manter num determinado lugar. Então ele agradece e estimula Gaio. Gaio é um cooperador da verdade, então ele é estimulado. E essa é algo interessante, hospedar anjos. A gente, vou abrir um parêntese aqui, a gente escuta os querubins, eles possuíam asas. Os serafins possuíam 6 asas, os querubins me parece que possuíam 4 asas. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Apocalipse, eu tenho quase certeza que eram 4 asas. Vamos ver aqui. Os querubins tinham 6 asas. Cada um tinha 6 asas. Os serafins tinham 6 asas, perdão. Mas uma coisa que a gente não vê na Bíblia, embora que a gente vê o anjo voando, não se fala que o anjo tenha asas, embora que a gente, na tradição nossa, sempre que nós escutamos de um anjo, ou se tu for desenhar um anjo, sempre tu vai colocar asa, mas esse aparência que eu estou abrindo aqui não diz isso na Bíblia. Podem ter asa, mas não é bíblico. Não diz que eles vieram voando com as asas, não. As manifestações de anjos na Bíblia, eles tomaram a forma humana. Tu vai ver isso quando apareceram os anjos a Abraão, quando os anjos foram até a casa de Ló, eles se apresentaram numa forma humana sem asas. E é interessante porque eu sempre, na minha condição, a gente fala em anjo, na primeira coisa que vem na nossa cabeça é um ser com asas. E esses dias eu lendo um livro de angiologia, de teologia da Igreja Assembleia de Deus, do Instituto da Escola de Teologia Corbã, e aí ele disse, não diz isso na Bíblia, e isso passa desapercebido na gente, a gente acha que os anjos têm asas. Podem ter, mas eles quando se apresentam, eles não se apresentam com asas. E aí conforme a gente vê, muitas vezes o anjo vem voando, a gente se vem voando tem que ter asa, mas não quer dizer que ele tem asa. Pode ter, mas eu só quero que tu entenda que a gente tem essa visão. Quando o anjo aparece para Maria, o anjo Gabriel não diz que ele está com asas, e ele aparece também a Zacarias, Gabriel, e aparece a Daniel também.
mas não diz em nenhum momento que ele tem asas. Então esse é parentezinho, só que talvez a gente pense, não, os anjos têm asas. Não, pode ter, mas a Bíblia não diz. E aqui diz que muitos, em Hebreus diz, que muitos hospedaram anjos sem saber. E anjos são mensageiros, quem sabe essa palavra, o ângelos, do grego, é um mensageiro, alguém que está trazendo a mensagem de Deus. E a gente vê em Apocalipse quando diz o anjo da igreja, foi traduzido como anjo, mas está falando ao mensageiro da igreja, aquele que traz a mensagem de Deus. E aí se refere a uma pessoa, mas ali no capítulo 3 está falando de anjos, eu acredito anjos mesmo, que vieram e foram recebidos. E a gente vê isso muito acontecer no Velho Testamento. Nós tínhamos um problema nessa igreja aqui, porque nós temos 3 cidadãos nessa carta, na terceira carta de João. Nós temos Gaio, que é elogiado, nós temos Diótrefes, que é um que tem o primado na igreja, e depois nós temos Demétrio. E o que acontece? Diótrefes, ele quer se adonar da igreja, como muitos hoje querem se adonar, e eu gosto de dizer isso, que muitas pessoas, a minha igreja, o meu rebanho, e esquece que o rebanho é do Senhor, a igreja do Senhor, nós estamos cooperadores de Deus só, mas Deus é o dono da igreja, quem deu o sangue pela igreja, quem comprou a igreja foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo pelo seu sangue. E alguns querem se adonar, e aqueles assim, João está dizendo, eu tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Quer dizer, e ainda diz que não é só que ele não recebe, mas ele impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, Diótrefes, ele se adonou da igreja, ele é o dono da igreja, ele faz o que quer, e se alguém não faz o que ele quer, eles botam para fora da igreja. Mas João diz, olha, eu vou trazer as obras, a memória, as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Aí ele não só contente, ele usava de ardis maliciosos, falando coisas assim difamadoras, caluniadoras contra o apóstolo João, coisas maliciosas, vai lançando assim, vai semeando coisa maliciosa. Não, isso aí não vale nada, isso aí está fazendo as coisas por dinheiro, e tem ambição, e é depravado, e um monte de coisa que as pessoas vão lançando, porque ele quer minar a autoridade de João, ele quer ser a autoridade maior, e ele não aceita a hospitalidade. Então esse é o contraste que eu estou fazendo. Gaio, ele está recebendo as pessoas, então João não aceita, Diótrefes não aceita, e João está estimulando, porque quem sabe Gaio está recebendo muita oposição na igreja. Gaio está recebendo carga na igreja pelo seu procedimento de andar na verdade, e ele está recebendo perseguição na igreja, e João está escrevendo para estimular ele. E aí nós temos que seguir o que é bom, e o que faz bem é de Deus, e quem faz o mal não tem visto a Deus. E aí ele vai dar um testemunho de Demétrio, e diz que até a verdade testemunha de Demétrio, e também nós testemunhamos, vamos dizer, Demétrio tinha um bom testemunho, nós não sabemos o que aconteceu com Demétrio. É um nome grego, e ele pode ter sido lançado para fora da igreja, ele pode ter sido caluniado, ele pode ter feito uma campanha de calúnia contra Demétrio, e João quer dar apoio, e João diz, olha, todos dão testemunho de Demétrio. Ele pode estar sendo caluniado, ele pode estar tem se levantado contra ele, levantado difamação, mas todos dão testemunho, e a verdade dá testemunho dele, e nós também damos testemunhos, e aí eles dizem, o nosso testemunho é verdadeiro. Então essas coisas na carta, são uma carta simples, são 15 versículos, e João ele quer muito ver a Gaio, ele quer estimular a Gaio, ele não quer deixar que Gaio perca a perseverança de seguir fazendo o que é bom, o que é agradável diante de Deus. Então essa carta vem para estimular, e ele vem apoiar Demétrio. E eu tenho assim no meu coração, no meu entendimento, que Demétrio tenha padecido uma campanha de difamação dele, difamação pública, difamação na igreja, calúnia.
E João faz questão de testemunhar, de levantar e de dizer quem é Demétrio. Demétrio é um homem de verdade, é um homem correto, é um homem íntegro. E Diótrefes, esse é o artista da igreja. Hoje nós temos muito artista na igreja também, eles querem ter o primado, e qualquer um que se levanta contra eles, eles batem forte. E aqui termina as epístolas de João. E João pede que ele saúde todos os amigos por nome, quer dizer, João não, vai saudando cada um por nome, diz que eu estou mandando uma saudação. João está dizendo que ele não é recebido nessa igreja. Nós não sabemos aonde está Gaio, mas possivelmente seja alguma igreja da Ásia menor, ou quem sabe até da Macedônia, ou da entrada na Europa ali, não sabemos ainda. João está em Éfeso aqui nesse lugar, nesse momento, mas ele quer saudar todos, e ele pede que saúda a cada um por nome, que Gaio diga que João está lembrando de todos eles. E aí nós terminamos a terceira epístola e passamos para Judas. E a epístola universal de Judas, ela foi escrito, quem sabe nós não vamos ter uma data certa, mas ela foi escrita possivelmente depois de 70, ou depois de um período posterior a 70 depois de Cristo. E aí por que eu te digo que, embora que não tenha uma data certa, porque ela é muito semelhante à carta, a segunda epístola de Pedro. Se tu olhar rapidamente, parece que um copiou o outro. Se tu vai ver, os assuntos são os mesmos, mas aí o que me dá a entender é que Pedro fez o alerta. Pedro alertou, vão se introduzir. Pedro está, ao meu ver aqui na segunda epístola, a partir do capítulo 2, ele está trazendo uma palavra profética, vão se introduzir encobertamente, quer dizer, camuflado, heresias de perdição, e vão negar o Senhor que os resgatou. Então, Pedro está trazendo uma palavra profética, vão se introduzir. Então eu acredito que essa carta de Judas seja posterior à de Pedro. Então Pedro diz, olha, teve falso profeta no passado, vai ter agora falsos ensinadores, vão vir os espiritualistas. Eu estou batendo às vezes nos espiritualistas, porque eles vêm com as coisas que não tem, coisas do além, coisas que os espíritos desenvolvidos trouxeram. E aí vão negar o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles entram encobertamente, quer dizer, vão devagarzinho, sem que ninguém se aperceba, e aí eles vão lançando a sua semente e o seu ensinamento, eles entram encoberto. E o que eu quero dizer? Quando Judas está falando aqui, Judas já diz, não, já entraram. Então, possivelmente Judas, ele sabia da palavra que Pedro escreveu, e que Pedro já morreu, já está morto, e ele vem alertar, olha, já foi escrito, ele vai falar que foi falado pelos santos apóstolos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que ia acontecer essa situação. Agora, quem é Judas? Judas é irmão de Tiago. Ele se coloca como servo, escravo de Jesus Cristo, doulos do grego, mas ele é irmão de Tiago. Ele não, eu quando era novo, quando via Judas eu não sabia, porque nós temos Judas que traiu a Jesus, mas esse Judas aqui é o irmão do nosso, meio-irmão do nosso amado Senhor Jesus Cristo, mas ele não puxa, de nenhuma maneira ele puxa essa irmandade a Cristo. Ele se coloca como escravo e irmão de Tiago, e Tiago era a liderança da igreja. E ele vai escrever aos santificados e conservados em Cristo Jesus. E ele inicia a carta dizendo que ele queria escrever acerca da salvação comum. Eu estava procurando escrever com toda a diligência, eu queria escrever alguma coisa, quem sabe muitos dos apóstolos já morreram, já foram martirizados, e Judas se vê imbuído de
de confortar a igreja. Quem sabe nesse período só João estava vivo, então Judas ele tinha conhecimento, ele diz, olha, eu sou irmão de Tiago e eu tô querendo escrever também para fortalecer a igreja e exortar a batalhar pela fé. Mas só que ele diz assim, ó, só que nesse momento agora tem uma necessidade premente, alguma coisa que eu queria escrever outras coisas, queria escrever sobre a salvação, queria escrever coisas alegres, coisas boas, ensinamentos, mas só que tem um problema sério. Entraram furtivamente alguns falsos profetas no meio da igreja. E eles vão dizer assim, olha, e eu tenho que exortar, nós temos que batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Quer dizer, nós temos uma fé que Deus nos deu, essa fé salvadora, é uma fé santíssima, ele vai dizer que essa fé é santíssima, que nós temos que batalhar, conservar essa fé. No versículo 20 tu vai ver, ele diz assim, ó, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então se edificar na fé, e essa fé, às vezes a gente fica pensando, não, nós temos uma fé, não, nós temos uma fé natural da nossa mente, mas essa fé aqui é uma fé do coração, é uma fé que é dada pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, tanto que se tu for ver o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Gálatas, ele não fala, ele fala vivendo pela fé, mas não é pela fé dele, é pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé não é nossa, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pegar aqui Gálatas, e vou colocar aqui só para te ver como a fé é uma fé que é dada por Deus. Ele diz assim, ó, a vida, pode pegar Gálatas 2:20 aí no meio do versículo, diz, a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Quer dizer, eu não estou vivendo pela minha fé, eu estou vivendo pela fé do Filho de Deus, e a fé de Cristo. Quando escrevendo aos Hebreus, o autor no capítulo 12, ele fala também sobre fé. Ele diz que 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus, ele é autor, ele que cria a fé em nós, ele é o autor e consumador da fé. Então não é ele, a fé que nós temos é uma fé de salvação, não é simplesmente uma crença de cabeça. Crer mentalmente, todo mundo tem entendimento. Nós estamos chegando pelo Natal, todo mundo fala de Jesus e coisa, isso aí é uma fé intelectual. A Bíblia fala, e Tiago escreveu, que os demônios também creem e estremecem, mas não é uma crença de salvação. Então, essa fé de salvação, essa fé santíssima, ela vem ao nosso coração por obra do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo coloca essa fé no nosso coração para que nós venhamos acreditar e crer e obedecer. Então ele quer exortar para batalhar por essa fé que nos foi dada. Ela foi entregue por nós, não é uma fé nossa, não é uma fé santíssima, é uma fé daquele autor e consumador da fé que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai explicar que, olha, entraram já. E aí são homens que já estava escrito para esse juízo. Então não é uma coisa, ele está alertando, mas ele quer dizer, não, isso nós já sabia, ele quer alertar, já estava escrito. Que eles iam entrar, são homens ímpios, quer dizer, eles não têm temor de Deus. E eles convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então aqui tem uma outra interessante aqui, bastante interessante. Primeiro, eles convertem em dissolução a graça de Deus. Então se cria que quanto mais tu pecar, mais fazer, mais graça tu vai receber. Então você vira uma bagunça, pode fazer o que tu quiser com o corpo. Tu vai ver isso na igreja de Tiatira, em Apocalipse, que eles tinham conhecimento das profundezas de Satanás, eles tinham conhecimentos secretos de Satanás, e aí eles fornicavam e comiam coisas aos ídolos, e faziam qualquer coisa, porque esse negócio quanto mais tu pecar,
mais graça tu vai receber. Então você torna uma graça assim, a graça é barata, é qualquer coisa. E ele diz assim, ó, eles convertem em dissolução, eles depravam, eles depravam a graça de Deus, eles não têm, eles não têm temor de Deus. E dissolução vai ser transformar em imoralidade, deteriorar os costumes. Então eles fazem qualquer coisa. E eles vão negar a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Olha, Judas, ele é meio irmão do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eles assim, eles negam a Jesus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então aqui ele vai declarar novamente a deidade de Cristo sempre. Os falsos profetas, eles entravam, eles geralmente eram judeus, porque o que mais ataca o Senhor é a religião. Não era os religiosos, porque nós temos duas. Esse dia eu escutava, vi um estudo do pastor John MacArthur. Eu gosto de falar sobre o pastor John MacArthur, porque para mim ele, atualmente, hoje no meio dos que eu escutei, o que mais entende da palavra de Deus. E tu encontra isso em gracia.org, os estudos dele. E eu vi um estudo dele e ele falava, nós temos só duas religiões no mundo, o cristianismo verdadeiro bíblico, com o evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e as religiões, religiões falsas, satânicas, que vão levar, que estão abraçando e estão dando tapa nas costas do homem, mas o homem vai e é um inferno, que leva à condenação. Somente através do cristianismo verdadeiro, o evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo, é que nós vamos ter salvação, e nós vamos ter vida eterna. Então, negar Jesus, então esse negar Deus na realidade somos todos nós, e tudo é Deus, e Jesus não é Deus, Jesus é um espírito evoluído. E olha, Jesus atingiu muito um nível espiritual, de espiritualidade muito grande, e aí ele veio falar de amor e coisa. Esse Jesus não é, isso é uma mentira. Mas isso se introduz na mente através da religião, não. Jesus é semelhante a Buda, Jesus, Buda, Krishna e tantos outros que atingiram a espiritualidade. Tem uns que dizem que estão reencarnando Jesus. Esse dia eu vi um que dizia que era a reencarnação de Jesus. Então, estão negando a Deus. Estão negando a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos uma igreja hoje, Testemunho de Jeová, que eles seguem negam a Jesus Cristo, negam o nosso Senhor. E o Espiritismo e outras religiões, filosofias, que negam o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único dominador, negam a Deus. Então ele vai mostrar, olha, Deus salvou um povo, mas os que não creem, eles foram destruídos. Então nós temos que estar firme na fé. Se tu não crê e se tu abandonar a fé, tu está fora. Mas mas tu era salvo. Não, tu nunca foi salvo. Na realidade, tu nunca creu. Por quê? Quando tu escutar lá Jesus falando em Mateus 7, de uns que disseram, não, mas Senhor, nós não profetizamos, não pregamos, não fizemos maravilha, não expulsamos demônio em teu nome. E Jesus diz assim, eu nunca vos conheci. Muitos vão dizer isso. Então, são muitos que estão no meio da igreja e que pensam que são salvos, mas Jesus não vai dizer assim, vocês, eu sabia, nós tínhamos intimidade, eu conhecia vocês, depois vocês me deram as costas. Não, Jesus está dizendo, nunca vos conheci, quer dizer, nunca foram conhecidos de Cristo. Nunca foram salvos, nunca houve salvação neles. E aí ele vai trazendo várias situações, o povo rebelde que não creu, que agiu na incredulidade, e a salvação é pela fé. Mesmo os santos do Velho Testamento, eles foram salvos pela fé, não pela obra de justiça. Diz que pela graça nós somos salvos. Então eles receberam graça a crédito.
os santos do Velho Testamento, Abraão, Moisés, Davi, os profetas, Israel, José, Daniel, todos, eles foram salvos pela fé, pela graça salvadora, e eles esperavam o sacrifício de Cristo. Então, mas os incrédulos, e tu vai ver isso, Paulo escreve aos Coríntios falando que os que não entraram no descanso, aqueles que não tiveram fé, não foi por obediência à lei, mas é por incredulidade. Aí vai falar dos anjos que não guardaram seu principado, quer dizer, os anjos que se rebelaram e abandonaram a própria habitação, quer dizer, deixaram e se deixaram enganar pelo diabo, por Satanás, Deus os reservou em escuridão, em prisão eterna, quer dizer, eles não estão soltos no abismo, ou no Tártaro, ou no Hades, não, eles estão em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Então eles estão presos, não estão soltos. Aí existe demônios que estão junto, atuando hoje com Satanás, e tem uns que estão já presos, que já estão só aguardando o juízo, em prisões eternas. Existem demônios que vão, tu vai ver no livro do Apocalipse, existem demônios que estão presos e que vão ser soltos. Tu pega isso aí a partir do capítulo 9 do Apocalipse, eles vão ser soltos, mas eles estão presos no abismo, eles não estão soltos lá no inferno, comandando o inferno, não, estão em prisões eternas. Aí são exemplos também de Sodoma e Gomorra, a sua luxúria, o seu entregue à fornicação, e são exemplos. Então ele coloca praticamente os mesmos exemplos de Pedro. Então os anjos que não guardaram seu principado, Pedro fala também dos anjos que não guardaram seu principado. Ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra, também como Pedro falou. Ele só não usa aqui o exemplo de Noé, que Pedro usou, mas ele usa o exemplo de Israel, que quando saiu do Egito. E aí ele vai dizer a lição, esse pessoal, eles estão adormecidos, contaminam a carne, rejeitam a dominação e difamam das dignidades. Então falam qualquer besteira e qualquer bobagem, e eles se pervertem. Diz aqui que eles se corrompem, são irracionais, como animais racionais. E aí vai trazer uma alusão do arcanjo Miguel, uma contenda com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel, que é príncipe, que é um dos primeiros, ele é nomeado como defensor de Israel, que é o príncipe, um dos primeiros príncipes, e Daniel fala, ele não pronuncia juízo de maldição contra o diabo, mas ele diz: o Senhor te repreenda. Então houve uma certa reserva de Miguel, e clamando pelo Senhor, que o Senhor repreendesse a Satanás. Agora assim, eles dizem mal do que não sabem, falam qualquer coisa, eles não sabem, mas vão falando. Então hoje eu coloquei no outro áudio, alguns espiritualistas vão dizer: não, Satanás ele não existe, e que Satanás é o homem que não conhece a sua própria divindade. Então esse é Satanás. E diz que naquilo que eles conhecem eles se corrompem, quer dizer, eles falam mal do que não sabem, não tem conhecimento nenhum, não conhecem as escrituras e falam, e tem uns que é engraçado, eles nunca conhecem a escritura, mas eles já dizem: não, ali está distorcido na escritura, aquilo quer dizer outra coisa. A Bíblia está em todos os idiomas, em tudo que é idioma foi traduzida a Bíblia, do grego e do hebraico, por pessoas que eram eruditas, que são pessoas que estudaram e trouxeram. Muitas vezes existe um entendimento, quem sabe, um pouquinho diferente, mas a Bíblia é fiel, ela é correta. E aí tem um lá que não estudou nada, que não conhece grego, que não conhece, nunca estudou hebraico. E aqui não é qualquer um que estudou, são pessoas que estudaram profundamente, e são muitas pessoas. E aí vê pessoas, todo mundo. Aí chega um e diz: não, aquilo lá não é isso que está dizendo, isso aí foi mal traduzido. Aí tu pergunta: tu sabe o grego? Não, não sei. Existe uma
diz que isso aí é documentado no judiciário americano. A igreja dos Testemunhos de Jeová, eles têm uma Bíblia diferente. A tradução não é algumas coisas não, mas eles mudaram algumas coisas na Bíblia conforme era conveniente a sua doutrina. Embora que tu encontra ainda que Jesus é Deus mesmo na Bíblia deles, foi levado a juízo o tradutor. E aí perguntaram para ele se ele conhecia o grego. Ele disse, não, mais ou menos, não, fala a verdade, tu conhece. E aí diz que está escrito, ele não conhecia o grego, mas como é que ele traduziu? Ele não tinha conhecimento nenhum do grego, foi apresentado letras para ele do grego, ele do alfabeto grego, ele não sabia. Mas ele fez a tradução e mudou a tradução. Então eles mudam, eles não sabem e mudam. E aqui ele vai colocar alguma coisa, o caminho de Caim, no 11. O caminho de Caim foi a inveja. Caim queria aparecer mais e ele se irou contra Abel porque a obra de Abel era boa, mas ele queria, e Deus aceitou Abel e não atentou para a oferta de Caim. Então eles entraram no caminho de Caim, quer dizer, o caminho da inveja. Eles querem se aceitar, eles não querem que Deus receba outros, não, somos nós somos os principais. Os outros não, Deus nem olha para os outros. Então eles entram nesse caminho que só eles são bons. E aí levam pelo engano do prêmio de Balaão. O que foi que aconteceu com Balaão? Balaão queria dinheiro. E pereceram na contradição de Coré. Coré era a autoridade, ele não aceitou que Deus tinha elegido a Moisés e a Arão como liderança. Eles, não, todo mundo é santo, todo o povo é santo, eles estão se levantando contra a congregação como eles fossem autoridade, não. Aí usaram a astúcia, não, todos nós somos santos. Então muitas vezes é o querer a primazia, é dizer, não, é se levantar contra as autoridades que Deus levanta. Então existe uma autoridade espiritual dentro da igreja, que é os líderes da igreja. E nós temos que aprender a nos colocar debaixo da liderança da igreja. São aquelas pessoas que respondem diante de Deus por nós. É a mesma coisa dentro de casa. Dentro de casa existe uma liderança que não é o homem que colocou, foi Deus que colocou o líder. E a autoridade da casa é o esposo, é o homem. Então quando a pessoa se levanta, não. Todo mundo é santo, tá? Todo mundo é santo, mas só que Deus coloca cada um na sua posição e a gente tem que respeitar com toda a reverência. E eu sei que nem sempre as autoridades vão estar certas, mas elas estão dando conta de Deus e a gente tem que entender e conversar, e quando for conversar com jeito, com sabedoria. E aí vamos dizer que eles são manchas na festa de amor, quer dizer, existiam os ágapes, as reuniões, e eles estão se apacentando assim mesmo, sem nenhum temor. Aí são nuvens sem água, e vai falando. São árvores que na época que tinham que estar dando fruto, eles não estão dando fruto. E além de não estar dando fruto, elas estão murchas. Elas não produzem, quer dizer, elas estão 2 vezes mortas, elas não dão fruto nenhum. E mesmo assim, além disso aí, não produzem nada, elas estão mortas. Existe a estação de fruto, elas não dão fruto na época certa. E mesmo além de não dar fruto, elas estão murchas, elas estão 2 vezes mortas, estão desarraigadas. E eles são ondas impetuosas, que eles mesmos já mostram as suas abominações. Eles já mostram as suas imperfeições, eles já vão declarando a sua loucura. E ele diz, o que diz a Bíblia? Está eternamente reservado a negruras das trevas, quer dizer, eles vão ser colocados em trevas, eles vão para o lago de fogo, é eterno, está reservado eternamente, eles vão ser condenados. E aí ele vai falar sobre a profecia de Enoque. Esse livro de Enoque é um livro apócrifo. Apócrifo é um livro que não é considerado inspirado, mas Judas vai fazer alusão, diz que quando ele fala no 9 do Arcanjo Miguel, também é de um livro de Enoque, e ele vai falar sobre uma profecia de Enoque, que Deus ia castigar com juízo todos esses que procedem impiamente, e que falam duras palavras desses ímpios pecadores contra ele. Então o homem acha que pode blasfemar de Deus, que pode falar o que quiser contra Deus, sem reverência, sem respeito, dizer qualquer coisa, difamar a Deus, e que vai sair assim com a sua e vai se dar bem. Não,
Deus vai pedir conta de todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, assim, tu vai ter que dar conta de tudo que tu está falando. Ah, Deus não existe, Deus é mau, Deus é qualquer coisa. E parece que vão se dar bem, mas só que Deus vai trazer a juízo e toda a impiedade que cometeram. Aí são murmuradores, ainda só reclamando, se queixam da sua sorte, quer dizer, eles andam segundo as suas concupiscências, falam coisas terríveis, admiram as pessoas por interesse, quer dizer, quem tem mais eles bajulam, quem não tem nada eles desprezam. Então, todas essas coisas, Judas vai dizer, olha, os apóstolos, nosso Senhor já nos predisseram. Te lembre, ele vai fazer alusão, porque Pedro já tinha falado, isso aí já tinha sido predito pelos apóstolos. E que nos diziam, nos últimos tempos haviam escarnecedores que andam segundo as suas ímpias concupiscências, quer dizer, escarnecendo, falando mal. Diz que eles são sensuais, não têm o Espírito de Deus. Agora, Judas vai chamar, olha, nós temos que nos edificar vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Nós temos que viver uma vida de oração, de consagração, e edificando a nós mesmos. Ele vai chamar o amados, o agapeto, se edifiquem, não se deixem, não fiquem parados, não sejam presas dessas pessoas, não sejam elevadas por essa sorte de doutrina e de doutrina de demônios e de espíritos enganadores, não. O apóstolo Paulo diz, olha, são espíritos enganadores, doutrinas de demônios que vão entrar na igreja, ensinando coisas que não convêm, e ele assim, não fiquem parados, edifiquem a fé de vocês, se edifiquem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, tu quer edificar a tua fé, orando a Deus em consagração, e te agarrando a palavra. Quanto mais tu ouvir da palavra, mais a fé vai ser edificada. E eles, olha, tu te considera, te conserva no amor de Deus, e tem piedade, porque se puder salvar alguns desses que estão perdidos, que são, vamos tentar salvar. Alguns estão enganados, alguns entraram nesses ensinos de bobo. A gente conhece muitas pessoas que estão assim, ai, que maravilha. Isso é verdade. Nós estamos ligados com a mente do universo. E eu falava no outro áudio, a mente do universo, segundo o que eu estava estudando no livro da Corban, da Assembleia de Deus, da Escola Teológica, é Satanás, é Lúcifer. É esse anjo de luz, o disfarçado anjo de luz, que o apóstolo Paulo fala. Então muitos estão enganados, eles estão falando assim, tipo papagaio, eles escutaram e estão falando, mas eles não sabem nem do que falam, nem como se diz aqui, dizem mal do que não sabem, e do que naturalmente conhece, eles se corrompem. Então escutaram do outro, não, já falaram, e é assim mesmo, nunca leram a palavra de Deus. Não conhece o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então é complicado. Agora ele vai dizer que Deus vai nos guardar de tropeçar e vai nos apresentar irrepreensível na sua glória. E ele vai falar um louvor ao Senhor aqui, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio, poder agora e para todos sempre. E aí termina a Epístola de Judas. E eu espero que tu tenha sido abençoado, que tu entenda e que tu te guarde desses falsos ensinamentos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que venha falar cada vez mais ao nosso coração e à nossa vida, através do nome santo de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a edificar essa fé que nos foi concedida ao nosso coração, essa fé de Cristo, essa fé que nos salva, e que possamos edificá-la cada vez mais conhecendo a tua palavra. Em o nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.